Ora viva, sejam todos bem-vindos ao especial Tempo de Ouro. Vamos receber um convidado hiper, super especial. Do UAZ. Eu nem sei pronunciar bem, mas vou dizer do UAZ. Ferrão Jofil. Quero acreditar que apanhou aí o nome. Caro internauta, você que está ligado a BCL TV Moz. Um convidado hiper, super especial. É um grande apóstolo. Vai nos falar. É hora de falar com Deus. É hora de falar com Deus, ou não sei se vai ser a hora de falar de Deus. Vamos perceber. Minhas senhoras, meus senhores, vamos receber esse convidado hiper super especial, senhor apóstolo. Portanto, vamos sim conversar nestes minutos que a BCL TV vai nos ceder. Muito boa tarde. Como está de saúde? Boa tarde. Eu estou bem, graças a Deus. Agradecer primeiramente também pelo convite que a BCL me tem concedido em poder participar no seu programa. Muito obrigado nós ter aceito o convite. Vamos começar em linhas gerais. O que é ser servo concretamente nos dias de hoje? Certamente, nós compreendemos que, de acordo com a Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, diz claramente que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o que ele fez no Antigo Testamento, o que Deus fez no Antigo Testamento, e o que ele fez no Novo Testamento, e o que ele continuará a fazer. Primeiramente, para alguém ser o servo de Deus, é necessário que ele seja mandatado e reconhecido para este ofício. Conforme nós podemos ver que, para alguém ser, por exemplo, ministro da Defesa, ministro da Saúde, ministro do Interior, ministro da Educação, é o presidente da República quem estabelece, quem nomeia, não é? Então, no espiritual, ocorre da mesma maneira. Deus envia um profeta mensageiro e este profeta, por sua vez, estabelece alguém como apóstolo, evangelista, doutor, profeta da igreja, assim por diante. Então, a única maneira de como alguém ser servo de Deus é ser estabelecido pelo profeta mensageiro enviado por Deus em sua geração. E a Bíblia também mostra em Hebreus capítulo 5, versículo 4 e Levítico capítulo 8, capítulo 8 e capítulo 9, que no tempo de Moisés, é Moisés quem estabeleceu Arão como sacerdote. E Paulo veio a dizer em Hebreus 5, versículo 4, que ninguém pode tomar esta hora que não seja de acordo com a ordem de Arão. Porque para Arão ser sacerdote, é Moisés que ele estabeleceu. Então, da mesma maneira, hoje, se alguém pastor, evangelista, doutor, apóstolo, assim por diante, que não foi estabelecido pelo profeta mensageiro do seu tempo, é o servo do diabo, Satanás. Então, hoje, o único profeta mensageiro mandatado por Deus para estabelecer alguém como apóstolo, como evangelista, como profeta menor da igreja, como doutor, é o profeta Cacu Filipe, que é o profeta mensageiro que Deus enviou para esta geração em que nós estamos a viver. Falando do Cacu Filipe, ele diz que muitas igrejas são mundanas, são satânicas. Por que este posicionamento? Veja algo, que o que nós temos que entender é, pela Bíblia, nós compreendemos que Deus não envia igrejas. Deus envia profetas. É por essa razão que quando você tomar a Bíblia, abrires a Bíblia, você não vai encontrar o nome da Igreja Católica, Testemunha de Jeová, Adventista do Sétimo Dia, Assembleia de Deus, assim por diante. Não. Você encontra Moisés, Jeremias, Isaías, Abacuque, Zofonia, Jó, Daniel. São nomes de profetas mensageiros que Deus enviou com as mensagens de salvação para a humanidade em seu tempo. Você vê? Então, hoje também para o nosso tempo, Cacu Filipe é o único profeta verdadeiro enviado por Deus com a mensagem de salvação para a humanidade nesta geração. Então, todas as igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas são do diabo Satanás, são rede de pesca de Satanás, são empresa dos pastores para roubar o dinheiro do povo. Você vê? Deus não pode reconhecer o esforço daquele que ele não estabeleceu. Então, hoje, quando você vê esses grupos
Joel Williams, Honório Cutani, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Média, assim por diante, Bento, todos esses homens de Cavode e Gino Calu são a encarnação do diabo Satanás. Mas uma coisa que eu quero saber, quando fala desses todos que aqui mencionaste, Cacó Filipe não está na Bíblia. Certamente, o nome do profeta Cacó Filipe não está na Bíblia. Mas agora eu vou explicar isso em 3 exemplos bem claros pela Bíblia. Okay. Primeiramente, a Bíblia não diz que virá um profeta fulano de X. Okay. Assim como nós não podemos encontrar literalmente escrito no livro do Antigo Testamento que viria Jesus Cristo. Mas a Bíblia fala dos ministérios. A Bíblia mostra o ministério de um profeta. Por exemplo, João Batista. Quando João Batista veio, não havia nenhum livro do Antigo Testamento que dizia que viria João Batista. Sim. Mas em Isaías capítulo 40, versículo 3, mostra que Isaías profetizou: voz do que clama no deserto, preparais o caminho do Senhor. Você vê? Sim. Então, quando João Batista veio no seu tempo, entrando em cena, pregando a sua mensagem, em João capítulo 1, versículo 19 a 24, João Batista disse que era o cumprimento de Isaías capítulo 40, versículo 3. Ele disse que eu sou a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Estás a ver? Assim João Batista mostrava que ele era o cumprimento do ministério de Isaías capítulo 40, versículo 3. Nós ainda podemos encontrar o segundo exemplo, Jesus. Não há nenhum livro do Antigo Testamento onde literalmente está escrito o nome Jesus. Mas quando Jesus veio, mostrou que Isaías 61, versículo 1 a 2, era o seu ministério. E ele mostrou isso em Lucas capítulo 4, versículo 16 a 21. O terceiro exemplo é Paulo. Mesmo Jesus não falou de Paulo. Nenhum profeta da Bíblia que falou que viria Paulo. Mas quando você lê a Bíblia, em Isaías capítulo 49, versículo 6, Isaías profetizou sobre o ministério de Paulo. E em Atos capítulo 13, versículo 47, Paulo mostrou que ele era o cumprimento de Isaías capítulo 40, versículo 3. Perdão, de Isaías capítulo 49, versículo 6. Da mesmíssima maneira, o profeta Cacó Filipe não está literalmente escrito o seu nome na Bíblia. Mas Mateus 25, 6 e Apocalipse 12, 14 mostra claramente que neste tempo em que nós estamos a viver, existiria um homem da origem africana que traria uma mensagem em cumprimento dessas escrituras de Mateus 25, 6 e Apocalipse 12, 14, e hoje é o profeta Cacó Filipe. Como crer num profeta Cacó Filipe nos últimos dias em que também se diz haverá profetas falsos? Realmente, a Bíblia diz no livro de Mateus capítulo 24, versículo 24, que surgirão falsos profetas e falsos cristos, que farão sinais de prodígios, se possível até enganarão os escolhidos. Quando alguém segue Honório Cutani, segue uma mensagem, segue os milagres. Difícil responder para aqueles que creem nele. Talvez pode me... Claro, quando alguém segue Honório Cutani, segue milagres. Quando alguém segue Joel Williams, segue milagres. Ou dinheiro. Quando alguém segue Gino Calu, segue milagres. Quando alguém segue Média, segue milagres. Quando alguém segue Eze de Cavode, segue milagre. Emmanuel Macandiwa, Tibi Joshua. Todos esses, as pessoas que lhe seguem, seguem por causa de milagre. Você vê, as pessoas querem mudar de emprego. As pessoas querem mudar da carreira. As pessoas querem ter filho. As pessoas querem ser ricos. Então vão atrás desses homens para poderem ser abençoados, para poderem encontrar o que eles querem. E quando ele não encontra, pode mudar de Tibi Joshua para Honório Cutani, de Honório Cutani para Joel Williams, de Joel Williams, porque eles estão à busca de milagre. Mas um verdadeiro profeta não vem para trazer simplesmente milagre, vem para trazer uma mensagem. Nós conhecemos Jeremias por causa do milagre que ele fez? Não, por causa da mensagem que ele pregou para a salvação da humanidade no seu tempo. Nós conhecemos Isaías por causa da mensagem que ele pregou no seu tempo. Então, hoje, Cacó Filipe também traz uma mensagem. Cacó Filipe era um pagão, nunca havia estado numa igreja, nunca tinha lido a Bíblia. Em 24 de abril de 1993, ele recebeu em visão a visitação de um anjo cordeiro que lhe disseram que chegaria um tempo
em que ele pregaria uma mensagem para a salvação da humanidade. Ele disse: como é possível? Eu nunca fui para uma igreja e eu nunca li a Bíblia. O anjo lhe disse: da mesma maneira que Maria concebeu milagrosamente sem conhecer homem, da mesma maneira que Moisés recebeu em detalhe o que aconteceu na criação e escreveu o livro de Gênesis, tu também tens recebido as palavras de vida eterna. De que nacionalidade é o Cacu Filipe? Profeta Cacu Filipe é Costa Marfinense. Costa Marfinense. Sim, sim. Muito bem. É da Costa do Marfim. Então, ele tem a mensagem, o clamor da meia-noite para a salvação da humanidade nesta geração em que nós estamos a viver. Mas o Nori Kutani, todos esses profetas chamados de profeta, não tem uma mensagem, tem milagres para seduzir a humanidade. Se o Nori Kutani entrar aqui nos estúdios, todos nós vamos cair. Por quê? É o diabo, Satanás, que está com ele. E as pessoas se admiram. Como? Não é possível porque ele fala de Jesus. Olha, não é porque alguém fala de Jesus significa que é a verdade. Okay. Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23, Jesus Cristo disse: não são todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do meu Pai, tá claro, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Hoje, as pessoas procuram fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai é crer num profeta mensageiro enviado por Deus. Então, assim estamos a dizer que estamos perante uma fornicação. Certamente, a humanidade está perdida, caminhando no lado do diabo, Satanás, através desses líderes religiosos. Como salvar? O Cacu Filipe, o que é que vos incumbe, vocês como mandatários dele? Todo profeta mensageiro tem discípulos. Okay. Quando o profeta é enviado, Deus já tem escolhido os que irão acreditar neste profeta. É verdade. Por isso que quando o profeta Cacu Filipe foi chamado de comissionário de uma visão, ele viu todos aqueles que poderiam acreditar neles nesta geração. Então, há uma predestinação para a vida eterna e uma predestinação para o inferno. Atos capítulo 13, versículo 48, Efésios capítulo 1, versículo 4 e também Romanos 8, 29 a 30 mostra isso. Então, todos os filhos de Deus hoje que foram predestinados para a vida eterna não morrerão sem acreditar em Cacu Filipe. Então, quando um profeta mensageiro é enviado, por sua vez, ele prega a mensagem. Todos os filhos de Deus vão acreditar neste profeta e se tornam discípulos deste profeta. João Batista tinha seus discípulos, como Apolo. Moisés tinha seus discípulos. Jeremias tinha seu discípulo, o Baruque. Jesus Cristo tinha 70 discípulos e 12 apóstolos. Então, neste tempo também, o profeta Cacu Filipe tem seus apóstolos e tem seus discípulos. Então, nós somos discípulos do profeta Cacu Filipe, que é o profeta mensageiro para esta geração em que nós estamos a viver. Então, o dragão desceu nas igrejas de forma natural, pode me dizer? Segundas Coríntios capítulo 11, versículo 14 e segundas Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 a 12, mostra claramente que não é de se maravilhar, porque o próprio Satanás também se transfigura como um anjo da luz. Ok. É por essa razão que você vê em todos esse grupo, Nori Kutani, Dilma Macedo, Vladimir Santiago, ele fala o nome de Jesus Cristo, pregam a Bíblia, mas é Satanás transfigurado nele para seduzir a humanidade, para conduzir a humanidade ao inferno. Então, é o diabo que levantou esses homens para trazer essas empresas que por erro chamam de igreja, enquanto são caricaturas satânicas, trabalhando para a perdição das almas. Então, está já a dizer que não são igrejas, são empresas. Todas as igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas são empresas dos pastores. Você vê? A igreja ministerial Nações para Cristo é a empresa de Nori Kutani. Ok. A igreja profecia, da palavra de profecia, é a empresa de Joel William. A igreja embaixada de Jesus Cristo é a empresa de Reza de Cavote. Então todas essas igrejas são empresa e os pastores são gerentes. E em troca disso o que é? Dá ao seu César para Deus, sacrifica para Deus, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai abençoar-te, Deus vai, meu irmão, entrega para Deus. Você tem pessoas que neste momento estamos a falar, já não tem casa, não tem carro, porque venderam para entregar à igreja. Esta fé que se fala nessas situações,
Então podemos dizer que é uma fé sem obras como tal. Não, quando se fala exatamente de uma fé sem obra, não é até o caso de acreditar nesse líder religioso. Ok. Não é isso. Quem falou da fé sem obra é morta foi Paulo, no tempo dele. Ele ensinou isto, porque as pessoas tinham que manifestar a fé com obras. Se eu lhe amo, realmente tenho que lhe manifestar. Tenho que manifestar o que significa para mim que eu te amo. E é o que nós exatamente vivemos no clamor da meia-noite, que é a mensagem que o profeta Cacu Filipe prega. É o amor fraternal. Ajudar a quem que não tem. Mas nesse líder religioso, eles não ajudam quem não tem. Pelo contrário, aquele que não tem deve sacrificar para dar a ele. Ok. Então, aqui estamos perante junção de coisas espirituais e coisas mundanas, coisas materiais, então. Certamente, mas o que deve saber é, sempre que Deus enviou a verdade sobre a terra, o diabo sempre trabalhou ao lado desta verdade. Quando Moisés foi enviado por Deus, ele foi chamado de comissionado, de acordo com Êxodo capítulo 4. Em seguida, Moisés pregou a sua mensagem, mas ao lado dele estava Janes e Jambres, que eram falsos profetas, ungidos do diabo Satanás para conduzir a humanidade ao inferno. Quando Paulo estava a pregar no seu tempo, tinha Gamaliel do outro lado. Quando Elias estava na terra pregando a sua mensagem, tinha 450 profetas de Baal. Você vê? Então, sempre que Deus tem um verdadeiro profeta sobre a terra, existem os falsos profetas, os falsos cristos, que trabalham para perverter o caminho da verdade, para perverter a salvação. Por isso que lá é dito que em Mateus 24, que os falsos profetas e falsos cristos, quando se fala de falso Cristo é porque existe verdadeiro Cristo. Okay. Quando se fala de falso profeta é porque deve existir verdadeiro profeta. Não, o Cacu Filipe é o verdadeiro profeta. Em cada geração somente há um único profeta, porque não há confusão em Deus. Yeah. E este profeta para o nosso tempo é Cacu Filipe. No tempo de Jeremias era Jeremias sozinho. No tempo de Moisés era Moisés sozinho. No tempo de Jesus era Jesus sozinho. Hoje no nosso tempo é somente Cacu Filipe sozinho. Todos esses que se dizem serem profetas são o cumprimento de Mateus 24, 2 Tessalonicenses capítulo 2, 9 a 12, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, para seduzir a humanidade, roubar o dinheiro do povo e enganar o povo e enviar as almas ao inferno. Então, assim estamos a dizer, há que ser profeta, há que ser apóstolo de pessoas, indicado por pessoas, há que ser apóstolo indicado por Deus. Primeiramente, como eu disse aqui, o povo vota o presidente. Sim. E o presidente, por sua vez, quando toma posse, ele pode estabelecer você como ministro da educação. Ele pode estabelecer a mim como ministro da defesa. Certamente, são aqueles que ele achou que devem estar no seu governo. Então, esses, ok, em Maputo, nós temos governador, não é? Sim. Você ou eu posso levantar hoje e dizer que sou governador de Maputo? Não é possível. Aí está. Então, no espiritual é a mesma coisa. Alguém é apóstolo, se alguém te diz hoje que é um apóstolo, ele deve dizer qual é o profeta mensageiro que ele estabeleceu. Okay. Então, no tempo de Jeremias, Baruque era o discípulo de Jeremias. No tempo de Paulo, enquanto Paulo pregava a sua mensagem, ele tinha aqueles que ele estabeleceu como Timóteo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, mostra que é Paulo quem estabeleceu, quem consagrou Timóteo como seu apóstolo. E Timóteo pregava a mensagem de Paulo. Você vê? 1 de Coríntios, quer dizer, 1 de Coríntios capítulo 2, versículos 14 a 17. Você há de ouvir Paulo dizer que vos envio Timóteo para vos ensinar sobre os meus caminhos. Então Timóteo não pregava a sua mensagem. Timóteo pregava a mensagem que Paulo pregava, porque Paulo era um profeta mensageiro, mandatado, comissionado por Deus para o seu tempo. Então hoje, se alguém é apóstolo, deve ser apóstolo consagrado pelo profeta Cacu Filipe. Mas se ele não foi consagrado pelo profeta Cacu Filipe, é um voluntário ilegal, um ladrão, trabalhando para a perdição das almas. E vocês, como discípulos do Cacu Filipe, o que é que têm feito para poder abrir a mente de muitos outros
perdidos, as almas perdidas nesta fornicação? Como eu disse, quando Deus envia um profeta, este profeta tem discípulos. E os discípulos deste profeta fazem todo mundo ouvir a mensagem do profeta para a salvação. Por isso, nós como discípulos do profeta Kaku Filipe, somos chamados a partilhar a mensagem. Você vem, por exemplo, você me convidou, estás a me colocar as perguntas. E qualquer um pode me convidar, vai me colocar as perguntas. Desta maneira a humanidade vai conhecendo a mensagem, vai conhecendo a verdade de salvação. Nós pregamos em diferentes lugares, nas ruas, nos bairros, pelo megafone, pelas colunas amplificadas. Distribuímos livros do profeta Kaku Filipe gratuitamente, folhetos, assim por diante. E muitos têm reconhecido o profeta Kaku Filipe como o profeta dele, porque antes da fundação do mundo, eles foram criados pela palavra e reconhecem Kaku Filipe como o profeta deles. Então, isto é o que nós temos feito para partilhar a mensagem. Lives no Facebook, lives no YouTube, aqui, ali, debates aqui, encontros ali, acolá. É a única maneira de como fazermos conhecer esta mensagem para que todos os filhos de Deus possam aceitar, reconhecer e seguir o profeta para a salvação. Muito bem. Como discípulos e seguidores, eu quero saber, tem já um ministério subordinado a Kaku Filipe ou apenas a vossa missão é passar a mensagem? Primeiramente, só o Mateus 25:6 e Apocalipse 12:14 já é um ministério profético para o profeta Kaku Filipe. Assim como Isaías 40, versículo 3, era o ministério para o profeta João Batista. Isaías 61, 1-2, era o ministério para Jesus Cristo. Isaías 49, versículo 6, era o ministério para Paulo. Então, não precisa uma designação para mostrar que Kaku Filipe, a igreja dele é XY. Como Jesus, ele não colocou uma designação. Moisés, Isaías, Jeremias, todos os profetas da Bíblia. Você não vai encontrar na Bíblia um profeta que colocou uma designação de uma denominação religiosa, não. Mas nós, como em todas as gerações, os discípulos de um profeta mensageiro reúnem-se em volta da mensagem profética deste profeta. Por isso que quando o profeta é enviado, ele é o porta-voz de Deus, ele é a boca de Deus. E Mateus 4:4, Lucas 4:4, Amós 3:7, mostra isso, que o profeta é o porta-voz de Deus. Deus não pode fazer nada sem revelar seu segredo aos seus servos profetas. E este profeta, por sua vez, anuncia a humanidade. Por exemplo, hoje estamos diante da pandemia. Mas a pandemia é uma profecia do profeta Kaku Filipe em 20 de outubro de 2002. E hoje a humanidade não compreende isso. Então, ele foi dito essa mensagem. E hoje estamos a viver isso. Aconteceu com ele. O profeta Kaku Filipe profetizou no domingo 20 de outubro de 2002, na Costa do Marfim, que por causa do pecado e por causa das igrejas, o mundo irá de sofrimento em sofrimento. E acontecerá que, ao saudar, um homem não será capaz de apertar a mão do seu irmão ou do seu melhor amigo, pelo medo de ser contaminado pela doença. As pessoas andarão sem se tocarem, as escolas fecharão, e vocês escutarão pessoas dizendo: e eu estou com medo de tomar o metro, e eu estou com medo de pegar o ônibus, e eu tenho medo de ser contaminado. Você vê? Então, esta foi a profecia do profeta Kaku Filipe. Está em Kaku capítulo 3, versículo 25. Então, isto cumpriu-se, cumpre-se nesta geração em que nós estamos a viver. Deus não pode fazer algo sobre a terra sem revelar a um profeta. Por isso que antes da vinda dessa doença, há 19 anos atrás, Deus revelou ao profeta Kaku Filipe que esta doença viria. E hoje, para que a humanidade não tenha o coronavírus, deve acreditar ao profeta Kaku Filipe, parar de se masturbar, parar de aproximar a sua mulher por detrás como cão, parar de aproximar a sua mulher mais de 3 vezes na semana, parar de colocar a língua no sexo de uma mulher, parar de... Você vê todos os pecados que o profeta Kaku Filipe condena, parar de tomar em banho em algum lugar onde uma mulher em menstruação entrou, porque é uma maldição. Nós estávamos aqui a conversar, foi mais já um copo de água, né? Eu acho que acredito, fomos já um copo de água e voltamos aqui para relaxar. E as pessoas que estão a ver a nossa live, muito obrigado. Podem sim deixar o vosso comentário e eu acredito que vai deixar o número
e como outras informações, porque precisamos dessas mensagens. Muito bem, falávamos nós que já se diz na Bíblia, já se diz, só não me lembro do versículo do capítulo, né? Sim. Que haverá um momento em que Deus enviará pestes. Sim. Não sei se há muita interligação com o Cacó Filipe quando diz essa mensagem de Filipe. Certamente, mas agora vejam. Quando Jesus Cristo disse que haveria pestes, guerras e tremor de guerras, foi há 2000 anos atrás. E o Senhor Jesus Cristo não deu com detalhe a cada coisa que poderia ocorrer. Por isso que há necessidade de, então, o Senhor Jesus Cristo revelar ao profeta Cacó Filipe que ele enviou para dar detalhe de uma das profecias que deve ocorrer. E para isso era necessário que o profeta dissesse com todo o detalhe a respeito daquilo que Deus lhe disse para esta geração. Por isso que ele disse que as escolas fechariam. Jesus não disse que as escolas fechariam. Jesus não disse que as pessoas não terão medo de se saudar pela mão. Jesus não disse que as duas pessoas andarão sem se tocar. Não, mas o profeta Cacó Filipe, sendo dado esta revelação por Senhor Jesus Cristo a respeito desta doença, então ele deu com detalhe que as escolas fechariam, as pessoas terão medo de subir carro, terão medo de subir o comboio, as pessoas terão medo de apertar essas mãos por medo de contaminação pela doença. Profeta Cacó Filipe! Uau, mensagem de Deus. E uma coisa também queria pedir para esclarecer. Ele tem uma obra já disponível. Certamente. Todo profeta mensageiro, como eu disse, Amós 3,7 diz que a palavra de Deus veio a um profeta. Nós conhecemos Jeremias porque há um livro de Jeremias na Bíblia. Isaías, porque há um livro de Isaías na Bíblia. Todos os profetas que estão na Bíblia foram profetas mensageiros enviados por Deus com mensagem de salvação. Então, quando Deus envia um profeta, não é para esse profeta vir fazer pessoas caírem, manifestar, falar que dê-me dinheiro, dou-te a bênção em dobra, sempre. Não. Um profeta é o porta-voz de Deus, é a boca de Deus. É um homem por meio do qual Deus fala. Então, se Deus o fala, é porque ele deve dizer o que ele deve dizer para a humanidade no seu tempo. Então, o profeta Cacó Filipe, como os profetas da Bíblia, ele tem um livro onde contém a mensagem que Deus lhe deu para esta geração. Atenção, o profeta Cacó Filipe não tem a Bíblia. A Bíblia é aquela que nós já temos, que é o conjunto de livros dos profetas que Deus enviou no passado. Mas o profeta Cacó Filipe, como Jeremias, Isaías, Moisés, ele também tem um livro intitulado O Livro do Profeta Cacó Filipe, que é a mensagem de Deus para esta geração do século XXI, em que nós estamos a ver. Não é outra Bíblia, é somente um livro, onde contém toda a mensagem que Deus lhe deu para a salvação da humanidade hoje. A solução das maldições, a solução de sonhar a fazer sexo, a solução de sonhar a ser perseguido, a solução de sonhar a voar, a solução de sonhar a comer, encontra-se no livro do profeta Cacó Filipe. Uau. Então é necessário as pessoas terem este livro para que possam ler. Veja, João capítulo 7, versículos 50 a 52, diz que não podemos rejeitar um profeta sem primeiro examinarmos. Então é necessário que a humanidade baixe um livro, tenha o livro do profeta Cacó Filipe, leiam por si mesmo, tirem suas próprias conclusões. Vocês como discípulos já tem um livro, acredito. Como é que estão a fazer? O livro está à venda? Considerando que o profeta é uma mensagem de Deus. Sim, que está a trazer. Amém. Não sei se também está envergado no mundo de... Está-se a vender? Como é que é gerido isso? O livro do profeta Cacó Filipe é inteiramente grátis. Okay. Inteiramente gratuito. Não se paga nada. Nós distribuímos impresso, assim como as pessoas podem ter no formato eletrônico para Android e iPhone. Okay. Então, o livro é inteiramente gratuito, não se paga o livro. Estão a ver, né? Então, é inteiramente gratuito. Certamente. Para as pessoas terem, é somente entrar no Play Store ou App Store, escrever lá Cacó, K-A-C-O-U, Cacó. Então, vai aparecer o livro do profeta Cacó Filipe oficial. Baixa, instala. E em seguida clicar a 4ª bandeira de Portugal, que é para o idioma português. Há muitas bandeiras lá para diferentes idiomas. Mas para o nosso caso, o português é clicar a 4ª bandeira de Portugal, então baixar a língua, já estará disponível 146 capítulos do livro do profeta Cacó Filipe, que é a mensagem que o Senhor Jesus Cristo dá à humanidade hoje para a salvação.
como discípulo, acha que Moçambique está amaldiçoado? Eu não posso dizer que Moçambique está amaldiçoado, mas a maldição pode estar sobre cada um de nós devido aos seus atos. Assim, por exemplo, se um jovem vai dormir com uma menina a quem ele não pagou o bolo na casa dos seus pais e vai tirar a virgindade desta menina, esta menina coloca a maldição na casa dos seus pais, assim como esse jovem também carrega maldições para a casa dos seus pais e para ele mesmo. Então, a maldição pode estar sobre a humanidade. Então, não posso dizer que o país tem maldição. Não, porque dentro deste país, Moçambique, existe filho de Deus que tem acreditado no profeta Caco Filipe. Muito bem. Falando de filho de Deus, antes de terminar a nossa conversa, há diferença entre filho de Deus e pessoas de Deus? Certamente. Primeiramente, queremos dizer que todos nós somos pessoas. Okay. Assim como os filhos de Deus, os filhos do diabo, todos nós somos pessoas. Então, nessas pessoas de Deus tem os filhos do diabo? Tem filho de Deus, tem filho do diabo. Okay. Por isso que você vê que em João capítulo 9, versículo 44, Jesus disse aos fariseus e saduceus que vós sois filhos do diabo e quereis fazer o desejo do vosso pai, o diabo. Está a ver? Então, sobre a terra, há filho de Deus que acredita em Deus e no profeta que Deus envia, segundo as Crônicas 20:20. E há filho do diabo que rejeita o profeta mensageiro que Deus envia, pode até mesmo insultar o profeta, pode mesmo colocar o profeta na prisão, conforme o profeta Caco Filipe está preso desde 2016 e que estará livre em 20 de maio deste ano. Como Jesus foi perseguido, como Isaías foi decapitado, como Jeremias foi posto no poço, como João Batista foi cortado o pescoço, assim também o profeta Caco Filipe sofre perseguições por causa da palavra que ele prega. Então, ele está preso neste momento? Está preso neste momento. E isso não é para se admirar, porque o Senhor Jesus Cristo, quando ele prometeu enviar profetas em Mateus capítulo 23, versículo 34 e 35, ele disse que esses profetas seriam presos, esses profetas seriam perseguidos, seriam mortos. Então, o que o profeta Caco Filipe está a passar neste momento é já um cumprimento daquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo disse que os profetas passariam. Mas já aconteceu com Dilma Cedo também, atenção. Certamente. Eu também tenho que dizer isto, não é porque alguém, ou todo aquele que vai preso, porque ele é líder de uma igreja, então é servo de Deus. Ok? Joel William também foi preso no ano passado. Isso não significa que Joel William é servo de Deus. Edir Macedo pode ter ido preso, conforme estás a dizer. Mas isso não significa que Edir Macedo, com a Universal, roubando dinheiro do povo, dando tanto envelope a cada dia, significa que ele é servo de Deus? Não. A grande Universal está a roubar dinheiro de pessoas. Rouba o dinheiro de pessoas. Tenho vídeos em Angola em que uma família ficou sem casa, ficou sem carro e estão a viver na entrada da porta dos pastores, reivindicando aquilo que ele entregou para a igreja, mesmo em Moçambique. Não estava a ver milagre, então? Olha, os milagres desses homens é sedução. O que ele faz é marketing. Okay. Te engana usando o nome de Jesus Cristo. Okay. E a fim de tudo isso, você não vai ter nada. Olha, a Igreja Universal em cada ano faz a Figueira Santa. Figueira Santa, você pode postar, se só tem plasma, você vai postar a plasma. Se você tem casa, você vai entregar a chave de casa. Se você tem carro, vai entregar a chave de carro. E depois de terminar a Figueira Santa, aquele pastor é transferido. Para onde vai, você não sabe. Não é essa fé que estamos a falar, afinal? Esta fé, qual é a fé? Crer. Dá a crer que para as coisas vão acontecer, há de haver mais aquilo. As pessoas depositam fé em muitas coisas. Você pode ter fé ou acreditar, crer em teu carro. Você pode crer no sol, você pode crer em alguma coisa que existe, você pode crer em tua própria esposa. Então, se estamos a falar da fé para a salvação, segundo as Crônicas 20:20, você deve crer em Deus e crer no profeta que Deus envia para o seu tempo. Agora, esses homens, quando você, por exemplo, entrega a sua chave do carro para eles, e ele em troca diz que será abençoado, você não vai receber essa bênção. E por sua vez, o que eles vão dizer? Quando você vai para reivindicar, vai dizer que não, irmão, você não aplicou fé, irmão. Irmão, você não aplicou a fé. Você não depositou confiança em Deus. Então, desta vez, irmão, vamos ver. É para quem? Te roubar mais o teu dinheiro. Olha, querido, aqui em Maputo, eu encontrei um senhor que disse:
a irmã dele ficou sem casa pela Igreja Universal. Por isso que você vê, neste tempo da pandemia, as mulheres dos pastores estavam a vender tomate, maçã, uva, porque ninguém estava a pagar dízimo, ninguém estava a pagar oferta. E hoje, assim que reabrir as igrejas, as pessoas estão sendo apertadas para pagar a dobrar, porque no tempo da pandemia não pagaram os dízimos. Então, essas igrejas, meu amigo, são empresas, são do diabo Satanás. Os telespectadores que estão a ver isso, devem abrir os olhos. Reconheça que Deus hoje tem um profeta, Cacu Filipe. E ele não veio para vos condenar, ele não veio para vos levar, para vos tirar dos vossos direitos, mas ele vem para vos dizer a verdade. Então, cabe a você escolher Cacu Filipe, o profeta do Senhor Jesus Cristo, ou as igrejas e o diabo Satanás para o inferno. As igrejas para o inferno, o diabo Satanás. Sujou geral. Mas enfim, ouvimos uma mensagem de Deus. Acredito que pode ser verdade. Eu não disse nada. O discípulo do Cacu Filipe falou na primeira pessoa. Então, vocês, essa coisa de dízimo não é convosco. Olha, mesmo quando está escrito lá em Malaquias capítulo 3, não está escrito que Malaquias cobrava as pessoas o dízimo. Mas lá está escrito trazer os dízimos na casa do Senhor. De forma voluntária. O dízimo não se cobra, porque se você não paga, a maldição não é para o pastor. Então ninguém deve parar no púlpito para pregar, trazer dízimo. Pague dízimo, irmão. Todo aquele pregador de dízimos oferta é um ladrão. Ouviram, pastores? Ladrão. Porque eles dizem, quando dizimar, as coisas do mar vão andar longe de si. Ok. Jesus Cristo, quando libertou aquele maluco de Gadara, ele precisou que aquele maluco lhe desse dízimo para ele libertar? Não. Jesus, quando curou aquela criança que tinha epilepsia, o seu pai veio chorando para pedir que pudesse libertar aquele demônio, curasse aquela criança. Primeiramente, Jesus pediu dízimo a esse pai? Não, até disse, não diga a ninguém o que aconteceu aqui. Então, meu querido, essas igrejas são empresas do diabo Satanás. E os pastores são gerentes para roubar o dinheiro do povo. Deus nunca pediu alguém em troca do dízimo para ser abençoado ou para ser liberto. Muito obrigado, nosso querido convidado, discípulo do Cacu Filipe. Não sei se tem uma mensagem para os nossos telespectadores que ainda continuam a acreditar na fornicação. Certamente. Nas minhas últimas palavras, eu gostaria de chamar a atenção a todos os telespectadores desta TV BCL. Amados e companheiros da terra, Deus nos ama, Jesus Cristo morreu por nós de facto, mas o sangue do Senhor Jesus Cristo não vai te alcançar se você não crer em Cacu Filipe, o profeta que o Senhor Jesus Cristo enviou, de acordo com Mateus capítulo 23, versículo 34 a 35. E a Bíblia diz em João capítulo 7, versículo 50 a 52, que não deve rejeitar algo sem primeiro examinar. Então, procure baixar o livro do profeta Cacu Filipe no Play Store ou App Store, leia por si mesmo, para que tire a sua própria conclusão e posicione-se. Cacu Filipe é o profeta do Senhor Jesus Cristo hoje para a nossa salvação. Então, todos esses líderes religiosos, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, Beni Rim, Rena de Bonk, Shepa de Bushiri, Mário Casquinha, Higino Kalu, Honório Kutani, Joel William, Profeta Meja, todos esses homens, Eze de Cavod e Higino Kalu, são a encarnação do diabo Satanás, de acordo com 2 Coríntios 11, versículo 14, 2 Tessalonicenses capítulo 2, 9 a 12, Mateus 24, 24, para conduzir vocês ao inferno. Então, leia o livro do profeta Cacu Filipe e tire a própria conclusão. Vocês são livres de acreditar ou rejeitar o profeta Cacu Filipe. E eu coloquei a verdade e a vida em suas mãos. Faça dela como tu quiseres. Que Deus vos abençoe. Que Deus vos abençoe. Amém. E antes mesmo de ele sair, a última pergunta, depois vamos para Trava-as-Línguas. Não confunda, será que o nosso discípulo vai conseguir, de tanta mensagem que trouxe aqui, será que ele vai conseguir? Vamos ver. Mas eu queria saber,
Estás bonito assim, senhor pastor, senhora, quer dizer, nosso grande discípulo, não recebem um salário. Não. A mensagem de Deus é a vossa missão. Não, nós não recebemos um salário. Cada um de nós trabalha. Os irmãos na mensagem trabalham. Esta mensagem está composta de todos. Mesmo os que não trabalham, têm direito de ser ajudados com os irmãos que trabalham. Então, esta mensagem é uma união fraternal. Por isso que lá, os irmãos que são, por exemplo, advogados, doutores, são licenciados e que ganham mais valor, ele pode ajudar o irmão que não tem nada. Então, o profeta nos ensina isto. É um pouco disso. Muito obrigado, espero que tenha Não sei se aí. poderia deixar o meu contato. Não, pode, fica à vontade, Ok. fica à vontade. Então, amados e companheiros de terra, para aqueles que gostariam de entrar em contato conosco, não é? Então, eu vou deixar aqui o meu número. O meu número é 84 19 00 440, 84 19 00 440, 87 19 00 440. E podem também ligar para 86 26 96 735. Tem Obrigado. uma página no Facebook ou isso é coisa mundana para vocês? Sim, eu tenho uma página no Facebook. A minha Facebook é Pequena Águia, assim como também no YouTube tenho a página Apóstolo Duarte Ferrão ou Pequena Águia. Então, podem nos encontrar lá e colocar vossas questões. Os números que eu te dei também estão disponíveis no WhatsApp. Muito obrigado então pela sua presença, mas antes, talvez vamos pedir uma oração no final, mas agora vamos para o nosso momento de Travas-Línguas. Caro grande homem, obrigado mais uma vez, recebi uma mensagem de Deus. Se eu estava no caminho errado, tenho que começar a levar o certo caminho. Não sei se estava no caminho errado, mas a mensagem ficou. O importante é interiorizar e com ela praticar. Os atos que fazia, mudar. Vamos aí, não confunda. É só repetir comigo, Carlos. Não confunda. Mas eu não sei, porque É posso só repetir comigo. só que posso repetir algo que depois vai ser um pecado para mim. Então, é isso, eu esperava. Vai ser, como não queremos pecado, vamos a uma oração para esta. O que é que espera desta televisão, da Beyoncé Live TV, que hoje também fez o convite, e acredito que haverá mais convites, se também o público assim o desejar. Muito obrigado mais uma vez. Sim, muito obrigado. Mas gostaria de dizer a ti que não posso orar agora, mas eu prometo que orarei se Deus me permitir pela vossa obra. Obrigado então, fica a mensagem e foi um prazer enorme trabalhar para Deus. Num ambiente diferente, esse é um especial tempo de ouro que vai passar num dia que vocês poderão se informar melhor. Depois vou pedir das duas para fazer uma foto para o nosso grande... Essas coisas de apóstolo, pastor, há muita, do profeta Cacó Filipe. problema, Pode chamar discípulo do profeta Cacó O Filipe. discípulo do nosso Cacó Filipe. Quando é que visita Moçambique, Cacó Filipe? Ainda não tem data marcada, mas quando tivermos uma data marcada, eu acredito que a BCL também estará a informar. Muito obrigado. Go! Mi família!